Boas-vindas a mais um episódio do projeto Medite Comigo. Hoje eu quero tratar com vocês nessa meditação acerca da bondade de Deus em meio a circunstâncias que parecem contrárias. E para basear nossa meditação, eu vou contar uma história que é muito conhecida também, que é a história do rei e do servo. Conta a história que há muito tempo atrás, um rei, ele tinha sempre ao seu lado um servo que o acompanhava em tudo que ele ia fazer. E esse rei gostava muito de caçar. E quando ele ia, o seu servo ia e estava ali ao lado dele para protegê-lo. E em uma dessas caçadas, um animal muito feroz ataca o rei e aquele servo, ele dá a vida dele ali para poder salvar o rei, e realmente ele conseguiu matar o animal, mas ele não pôde evitar que o rei perdesse um dos dedos da mão. E esse servo, ele tinha uma característica muito interessante: ele servia a Deus. E sempre, em todas as circunstâncias, momentos, ele relembrava ao rei que Deus era bom e que tudo que Deus fazia era perfeito. E diante dessa situação, assim que eles chegaram ao palácio, aquele rei, ele pede que açoitem, o servo dele, e logo na sequência ele também fala para prenderem ele. Mas antes, ele tem uma conversa frente a frente com aquele servo e ele fala: você sempre diz que o seu Deus é bom. Você sempre diz que tudo que ele faz é perfeito. Mas se fosse assim, eu não teria perdido o meu dedo. Por conta disso é que você está sendo preso. Aquele servo, em nenhum momento, ele questionou. Muito pelo contrário. Ele falou: eu continuo afirmando, rei, Deus é bom e é perfeito em tudo que faz. E assim foi. Ele foi levado para a prisão. E em uma outra determinada data, esse mesmo rei, ele sai agora para uma caçada. Dessa vez ele vai sozinho e no meio da caçada ele é surpreendido por selvagens, pessoas da selva, que o pegaram para fazerem um sacrifício. E ali no momento do sacrifício, aqueles selvagens olham para o rei e, analisando ele dos pés à cabeça, eles percebem que lhe falta um dedo. E logo eles dizem que ele não pode ser entregue no sacrifício, porque o sacrifício precisa ser sem defeito. E eles liberam o rei e deixam ele escapar com a vida. Ele volta chorando, em prantos, e assim que ele consegue chegar até o seu castelo, ele imediatamente pede que tragam o servo até ele. E o servo é tirado da prisão, colocado diante dele e fala: realmente, como você sempre me fala todos os dias, Deus, ele é bom e perfeito em tudo que faz. Eu fui raptado por selvagens, e ele conta a história, E por conta da falta desse dedo, eu não fui sacrificado e estou salvo. Mas tem uma coisa que eu não entendo. Por que seu Deus, sendo tão bom, ele permitiu então que eu te colocasse dentro de uma prisão? E aí o servo, com muita humildade, ele fala diante do rei o seguinte: se eu tivesse ido com o Senhor, com certeza, por não me faltar nenhum dos dedos, eu teria sido sacrificado. Por esse motivo, Deus permitiu que eu ficasse aqui guardado. Ai, gente, essa história me leva a prantos, porque a gente não consegue entender alguma das situações e circunstâncias que muitas vezes aparecem na nossa vida. Tem momentos que, assim como aquele servo, o Senhor nos guarda para que situações não aconteçam conosco. E aí, as pessoas que não têm o conhecimento profundo de Deus, elas precisam viver uma experiência. Esse rei, ele necessitava viver na pele algo que mostrasse a bondade e a perfeição de Deus nos detalhes. E Deus criou todas essas situações, tanto do animal atacá-lo e tirar ali o seu dedo, como também a situação
dele ser levado para ser sacrificado. Então, eu queria falar uma coisa com vocês. Não adianta nós batermos de frente com as pessoas. O que nós podemos é continuar todo dia como aquele bom servo, falando para as pessoas: Deus é bom e perfeito em tudo. Isso é algo que nós precisamos inserir no nosso dia a dia. Agora, forçar pessoas a quererem viver essa experiência não é papel nosso. Como servo, é só dizermos que Deus é bom e perfeito. Porque Deus, ele vai levar todas as pessoas a conhecerem Ele através de uma experiência. Então, eu quero que você continue, independente dessa pessoa se chatear com você, se afastar de você, ou até mesmo colocar você dentro de uma prisão, como fez aquele rei com aquele servo, por não compreender. Vai chegar um momento exato que, depois dessa experiência sobrenatural que essa pessoa tiver com Deus, ela vai reconhecer a bondade e vai voltar até você e vai dizer: realmente Deus é bom e perfeito, como você me disse. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Espero que, assim como ela fala muito ao meu coração, e desde a primeira vez, há muitos anos atrás que eu ouvi, eu sempre gosto de lembrar e gosto de reforçar isso todos os dias. O tanto que a bondade de Deus, ela é grande. O tanto que a perfeição dele, para além das circunstâncias, ela nos mostra sua generosidade, sua graciosidade e a sua perfeição. Então, fica com um abraço meu no seu coração. Me ajuda a compartilhar para que essas meditações cheguem ao coração de pessoas que precisam viver uma experiência com Deus para além das circunstâncias. Um beijo no seu coração. Fica com Deus.